Vamos fazer uma sériezinha aqui de exercício para quantidade de movimento, tá? E centro de massa. Olha só, esse aqui é o primeiro. Ó, um plano inclinado de ângulo alfa e massa m encontra-se em repouso numa mesa horizontal perfeitamente lisa. Uma joaninha de massa m inicia a subida deste plano inclinado a partir da mesa. Ela mantém em relação ao plano inclinado sua velocidade u constante, e na velocidade do plano inclinado. Essa questão é clássica, tá? Seria prova de 88, tá? Ito 88, né? Então você tem aqui a joaninha, aqui a massa m, a joaninha começa a subir com velocidade u, né? Aqui perfeitamente liso, então não tendo forças externas, a gente pode fazer a conservação da quantidade de movimento. Só que quando ela começar a subir aqui, ó, ela vai subir u em relação ao plano inclinado, tá? Só que aí o plano inclinado vai se mexer para trás com velocidade v. Então a velocidade dela em relação à Terra é a componente, esse resultado aqui, ó, é essa componente aqui, ó. Tá? Então veja o seguinte: a velocidade da joaninha em relação à Terra é igual a u cosseno de alfa menos a velocidade v, tá? Então, como a quantidade de movimento se conserva, no início você tem zero, porque estão em repouso. No fim, o bloco de massa m se move com velocidade v, né, para trás, e a joaninha se move com velocidade vx, né? Então fica aqui menos v, ela passa para o outro lado, né? Então, peraí, vou fazer devagar. Menos v mais m, o cosseno de alfa menos v. Então vai ficar menos m mais mu cosseno de alfa menos mv. Então isso aqui vai ficar menos m mais mzinho v mais m o cosseno de alfa. Então fica m o cosseno de alfa. A velocidade com que o plano se move é m o cosseno de alfa, mzinho mais mzão. Tá? Então essa é a resposta da 88, tá? Na sequência, a gente vai ver o seguinte: essa questão aqui, ó. Olha, na extremidade de uma haste homogênea de massa m desprezível e comprimento L, acham-se presas massas m1 e m2. Tá aqui, ó, a figura, ó, tá? Respectivamente com velocidade v1 e v2, ortogonais à haste, como vê a figura aqui, ó. Seja v a velocidade do centro de massa em relação ao laboratório e vw a velocidade angular com que a haste se acha girando em torno do eixo que passa pelo centro de massa, podemos mostrar que... Então tá aqui as opções, ó. Dá uma olhadinha aí, com calma, né? Então vamos lá resolver. Ó, então Ita 88 também, né? Então você tem aqui, ó, V1, aliás, M1 V1, M2 V2. Ele quer a velocidade de centro de massa. Então a velocidade de centro de massa é só aplicar a fórmula. M1 V1 mais M2 V2, né? M1 mais M2. É vetorial, né? Então a gente tem a velocidade do centro de massa. Considerando que ela tem um comprimento L, né? Essa partícula vai se mexer, né, em torno do centro de massa. Então a gente pode dizer que isso aqui é x, isso aqui é y, né? Ok? O centro de massa, considerando a referência
aqui, ó, em M1, então nós temos M1x1, M2x2, M1 mais M2. X1, como a referência está no X1, no M1, então X1 igual a 0, né? Então, M1 vezes 0. Mais M2. Agora você vê que o M2 está na posição L da referência, né? Então, L. M1 mais M2. Então fica M2L sobre M1 mais M2. Essa é a posição do centro de massa, tá? Então veja o seguinte. Se ele está rodando em relação ao centro de massa, né, com velocidade V1, então V1 é igual a rotação vezes x, né? E V2 é o raio com que ele está girando, é a rotação vezes y. Só que x mais y é igual a L. Então a gente pode substituir o y aqui, né? Então L menos x. Então V2 é igual a WL menos x. Só que isso aqui é WL menos WX. Isso aqui é a mesma coisa que V1. Então V2 é igual a VL menos V1. V2 menos V1 é igual a WL. Então a velocidade angular é V2 menos 1 sobre L. Então nós temos que a resposta é a letra... cadê? Vem cá você. Tá. É a letra C. Beleza? Isso aí. Agora tem esse outro problema aqui. Esse problema é o seguinte. Ó, uma haste rígida e de massa desprezível possui presas em sua extremidade duas massas idênticas M. Este conjunto acha sobre a superfície perfeitamente lisa sem atrito. Uma terceira partícula de massa M e velocidade v desliza sobre a superfície numa direção perpendicular à haste e colide inelasticamente com uma das massas da haste, ficando colada mesmo após a colisão. Podemos afirmar que a velocidade do centro de... aqui, ó, tá vendo? Essa coisa aqui vem que dá uma porrada aqui, aí fica grudado, elas vão começar a rodar aí, né? Então, a velocidade do centro de massa antes e depois da colisão, bem como o movimento do sistema após a colisão, será respectivamente, né? Então ele quer saber qual que é a velocidade antes, a velocidade depois, e se o movimento é só translacional ou só rotacional. Bom, esse problema é muito interessante, porque ele... se você não se liga num detalhe, você vai ficar fazendo conta à toa, né? Ele é muito simples se você conhece o conceito. Então você tem M, né? E M. Aí o cara vem aqui, ó, com a velocidade, né? M. Então isso aqui é o sistema, tá? Isso aqui é o sistema. Então a velocidade de centro de massa desse sistema, né? É que ele, às vezes a pessoa lê e acha que é só desses dois caras aqui, mas ele quer do grupo todo. Então nós temos o que? Que velocidade do centro de massa, a velocidade dessa coisa aqui com velocidade v, a velocidade desse aqui que é 0, a velocidade da outra ali é 0, sobre 3m, né? Que são massas iguais. Então isso aqui vai ficar mv sobre 3m. Você acaba aqui. Velocidade do centro de massa é igual a velocidade sobre 3, né? Aí você pergunta, e agora depois, né? Como é que você faz? Bom, ele diz que é uma superfície lisa e sem atrito, né? Superfície lisa sem atrito, não existe forças externas aqui, né? Então, a velocidade desses caras aqui, ó, vai mudar, obviamente, né? Com a porrada. Mas a velocidade do centro de massa permanece a mesma, tá? Então, a velocidade depois é igual a v sobre 3, porque é um sistema conservativo, tá? Outra coisa, como o choque não se dá no centro de massa, né? Se ele fosse dado bem no centro de massa, imagina que a bolinha viesse e tacasse bem aqui, ó. Isso aqui, ó, ia sair, né? Esse cara ia se deslocar pra cá, né? Porque você acertou bem no ponto onde onde se representaria uma massa que representa os dois aqui, ó, nessa situação, nessa estrutura.
No entanto, ele acertou aqui, ó. Bem aqui, ó. E nisso, além de fazer com que você tenha um movimento translacional, isso aqui cria um impulso aqui, ó, que vai fazer esses dois rodarem, tá? Além disso, como você está com ele desbalanceado, porque aqui você tem dois, e aqui só tem uma com velocidade diferente, ele vai tanto rodar quanto se deslocar, tá? Então é um movimento translacional e rotacional. Então a resposta certa é a letra D. Agora tem mais uma outra questão, né, para finalizar, que é de 91. Então 91, né, é o seguinte: segundo um observador acoplado a um referencial inercial, duas partículas MA e MB possuem velocidade VA e VB. Qual a quantidade de movimento P que um observador preso ao centro de massa do sistema mede para a partícula A? Então olha só. Então veja. Você tem partículas com velocidade V1 e V2, né? VA e VB, né? VA e VB, MA e MB, ok? Elas têm um centro de massa bem aqui, ó, tá? Centro de massa, beleza? Então veja o seguinte: isso aqui foi medido por um cara num referencial inercial, ou seja, não acelerado. Então ele vê essas velocidades aí, tá? Qual a quantidade de movimento que o observador mede para um cara no centro de massa, né? O cara aqui olhando aqui, ó, a partícula A. Qual que é a velocidade que ele mede? Então, qual que é a quantidade de movimento? Ele vai ver a massa A vezes a velocidade, vamos chamar velocidade x, tá? Ou seja, vezes velocidade xa, que é o x, que é a medida do A quando está preso no ponto x, né? Ou seja, no centro de massa. Então, o que você vai ter? A velocidade que o cara mede em relação ao centro de massa é igual à velocidade do cara, né, relativa à Terra, ao referencial inercial aqui fora, né? Você tá aqui, ó, tem um observador aqui fora, tá? Ele vai, como essas duas partículas têm massa m, esse centro de massa tem uma velocidade VCM, medida em relação a esse cara aqui, ó, a esse cara fora, beleza? E esse cara aqui, ó, vai medir uma velocidade VXA que ele mede em relação aqui. Então, a velocidade que ele mede, né? Então fica assim. É uma questão de velocidade relativa. Ó, velocidade do centro de massa, observada pelo centro de massa, é igual a velocidade do aí, rapidinho. Mais a velocidade do centro de massa. Velocidade do centro de massa vamos chamar de Vx, tá? Então, Vxa, que é o que a gente precisa aqui, porque se a gente quer o observador no centro de massa, observa a quantidade de movimento dele, é massa do A vezes a velocidade que este aqui vê ela se mexendo. Só que essa aqui, a velocidade relativa é velocidade do cara em relação à velocidade do observador no centro de massa, mais a velocidade, né, somatória vetorial da velocidade com relação ao observador O, né, igual a velocidade medida pelo centro de massa. Então vai ficar o que? VA mais... Então quanto que é a velocidade do centro de massa? É MA, VA mais MB, VB, MA.
Vai ficar. Pera aí, vou parar aqui que vai acabando o vídeo.